Fala, torcida vascaína! Ponço a bola não para e o Vasco vem forte em busca de reforços. Hoje eu trago para vocês uma notícia quente de contratação que pode mexer com os rumos do time, hein? Será que é um nome que a torcida tanto esperava? Será que dessa vez o Vasco acertou em cheio? Fica ligado até o final porque essa novidade pode mudar o patamar do gigante da colina. Notícia boa pro vascaíno. Matheus França é aguardado nesse final de semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de 1 ano de empréstimo. Ele chega do Crystal Palace, jogador que também havia sido procurado na semana passada pelo Cruzeiro. O Vasco se dando bem contra times com maior capacidade de investimento, o que é bastante legal. E hora de falar sobre o Corinthians, que perdeu uma disputa por reforço para o Vasco da Gama, algo que em outros tempos não seria muito comum. O Corinthians estava tentando a contratação de Andrés Gomes, atacante colombiano que pertencia ao Rennes da França. A oferta do Corinthians, empréstimo com opção de compra de 7 milhões de euros. As tratativas foram fechadas em cifras e condições bem parecidas às do Vasco da Gama, mas contra o Corinthians pesaram dois fatores. O primeiro deles, o transfer ban. O Corinthians está proibido pela FIFA de registrar novos atletas e esse transfer ban só cai quando o Corinthians pagar 34 milhões de reais ao Santos Laguna. O segundo ponto, a proposta salarial do Timão foi inferior à do Vasco. Mesmo com uma capacidade de faturamento bem superior, o Corinthians vai faturar em 2025, assim como em 2024, bem acima de 1 bilhão de reais, contra algo na casa dos 400 a 500 milhões de reais de receita anual do Vasco. Cruz Maltino foi capaz de oferecer um salário maior ao Andrés Gomes, que optou por se mudar para o Vasco da Gama. Sem enrolação, as informações, e a informação seguinte: Andrés Gomes, já no bid da CBF, no boletim informativo diário, estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo contra o Corinthians, 4 da tarde, em São Januário, neste domingo. Inclusive, as informações dos bastidores é que o Andrés Gomes vem entregando no treino, vem se dedicando, vem voando no treinamento, está em perfeitas condições para jogar na partida. É claro que ele vai disputar diretamente uma posição com o atacante Ryan, que vem se destacando também pelo lado direito. Passada essa informação, o Vasco se aproxima de fechar muito perto, praticamente fechado, com o Matheus França. Já resolveu a parte salarial, a parte de documento. O jogador agora falta ali da rúbrica assinar o contrato, mas entre Vasco, Crystal Palace, está tudo ok, tudo acertado, vale muito o empenho, né? Parabenizar a dedicação e o empenho do Admar Lopes, que estava na Inglaterra essa semana, que negociou diretamente, e basicamente o Vasco na negociação, por exemplo, só a título de exemplo, com o Andrés Gomes, o Vasco atravessou o Corinthians. O Corinthians estava muito próximo de acertar com o Andrés Gomes em questão dali da base salarial, e o Vasco foi lá e aumentou a base salarial e atravessou a concorrência, atravessou o Corinthians na negociação. Informação de última hora, até conversávamos hoje no pré-jogo lá no canal do Meu Timão, estávamos na live, na transmissão hoje mais cedo, e eu conversava sobre essa negociação do Vasco, e na live eles confirmaram também essa informação, que o Corinthians tinha ali intenção de fechar com o Andrés Gomes. Então, parabenizar o trabalho do Admar Lopes, que conseguiu fechar essa negociação, e não só do Andrés Gomes, do Thiago Mendes, agora o Matheus França chegando para fortalecer o meio de campo. E a galera tá perguntando, John, e em relação a zagueiro, como é que o Vasco está trabalhando nesse momento para a contratação de um reforço para o setor defensivo, que nesse momento é a prioridade? Formação muito importante. O Vasco não desistiu e prepara uma proposta pelo zagueiro Nino. O Nino agora é a prioridade. O Vasco não conseguiu ali em relação ao Galatasaray junto ao Carlos Cuesta, trouxe o Robert Renan para o lado esquerdo. E, meu amigo, eu vou dizer uma coisa: se o Vasco nesse momento acerta a contratação do Nino, que está muito próximo, tá bem evoluída essa questão aí, essa proposta, esquece, a zaga do Vasco vai ficar um luxo. Começo falando sobre o zagueiro Lucas Oliveira, que não vem sendo aproveitado, pelo Vasco da Gama. O Atlético Paranaense tem interesse em contratar o zagueiro Lucas Oliveira do Vasco, visando aí a segunda parte, da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco aceita negociar o jogador. A decisão agora está nas mãos do Lucas Oliveira. Ele que já rejeitou o Sport Recife, agora
tem essa situação do Atlético Paranaense. Vamos ver se dessa vez o Lucas Oliveira aceita, né? No Vasco ele não vai jogar. No Vasco ele é o último da fila. Então, enfim, se eu no lugar dele aproveitaria, né? O Atlético Paranaense é um grande clube, iria para lá para ver se consegue minutagem. Aqui no Vasco vai ficar encostado. Outro jogador que também desperta interesse de outros clubes é Lucas Piton. Informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. O lateral esquerdo Lucas Piton vem chamando a atenção de clubes da Europa. O jogador, que tem passaporte italiano, segue observado por clubes da Itália e de outros países. O Oviedo, da Espanha, mostrou interesse junto ao staff do atleta, e outra possibilidade é o Porto, de Portugal, que pode perder o seu lateral esquerdo titular, o Francisco Moura, nessa janela de transferências, e se o jogador sair, o Piton seria alvo, né, do Porto para a posição. Vamos aguardar. Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. A venda do João Vitor, com a iminente saída ou a não utilização do Maurício Lemos, nós precisamos de um zagueiro pelo lado direito. Ah, mas não é ele, ok. Mas ele precisa jogar, nem que jogue em 2 canhotos. Ele e Lucas Freitas. Precisa ter jogador de qualidade na nossa zaga. Tecnicamente ele é bom jogador? É. Boa noite, saudações vascaínas, canal do Lima. Vai resolver o nosso problema? Espero que sim, porque tecnicamente ele é bom jogador. O que eu soube hoje, houve uma conversa do técnico Fernando Diniz com ele, que foi primordial para o acerto dele com o Vasco. Outros clubes estavam interessados, mas ele optou pelo Vasco da Gama. E a conversa com o Diniz foi muito na direção de: aqui, amigo, não tem gracinha. Porque, se vocês não lembram, ele foi autor de uma cobrança de pênalti, uma cavadinha quando estava no Internacional, que desclassificou o Internacional, inclusive. Então, assim, o técnico Fernando Diniz fez questão de dizer: ó, aqui é seriedade total, não tem conversinha fiada. Então, vamos ver. Vamos ver o que vem por aí, né? O técnico Fernando Diniz ajustando essa questão para poder trabalhar com o jogador. Mas, de qualquer forma, o Vasco trabalha com o Fernando Diniz, com o Robert Renan, já para quarta-feira, se, obviamente, ele tiver regularizado, né? Caso contrário, esquece. Azevedo, Gabriel Paulista, só sondagem mesmo ou nem isso? Cara, nem isso. Que eu soube é que não rolou isso não, tá? Não teve isso não. Então vamos ver o que vem por aí, para que vocês possam, para que a gente possa ter mais reforço. Pô, mas vai chegar mais alguém? Então, que é o seguinte, torcedor, o Vasco precisa de mais zagueiros, né? Porque a série do João Vitor abre uma lacuna, o Maurício Lemos não é utilizado pelo técnico Fernando Diniz. O Luiz Gustavo foi vendido o Luiz Gustavo, e aí o Vasco precisa repor. O Lucas Oliveira também não vem sendo utilizado, pouquíssimo. Realmente há um interesse novamente do Atlético Paranaense por ele, não é a primeira vez que o Vasco recebe sondagens por ele. O Sport já o procurou, ele não quis, ele preferiu ficar no Vasco. Então o Lucas Oliveira é um jogador que também pode deixar o Vasco a qualquer momento.